Olá, meu nome é Mariana Martins, eu sou bióloga, mestre e doutora em ciências pelo Departamento de Clínica Médica pela Unicamp e finalizei recentemente um pós-doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular, também pela Unicamp. Meu foco atual de pesquisa é o reparo e dano do DNA e o assunto da minha palestra será sobre o papel das quinases NEX no dano e no reparo. Em geral, a maioria das modificações no DNA é de origem endógena, tendo como exemplo quando o DNA se torna suscetível a uma modificação química por moléculas reativas criadas durante o metabolismo celular normal, tendo como uma das mais importantes a produção de espécies reativas de oxigênio mitocondrial, conhecidas como ROS, que podem gerar danos. No entanto, o DNA celular também pode estar sob ataque constante de agentes exógenos ou ambientais que o danificam. Como exemplo, podemos incluir as tensões físicas, como luz UV e a radiação ionizante. Após sofrer lesões, o DNA pode seguir dois caminhos: o do sistema de reparo, com eficácia através de vias específicas para cada tipo de lesão, levando a uma restauração deste DNA, ou a ausência e reparo incorreto no DNA, que acaba gerando perda da atividade ou mutações. Isso implica em interferir em processos celulares essenciais, contribuindo para o progresso do envelhecimento e o surgimento de doenças. Como diferentes tipos de dano no DNA podem surgir, existem diferentes vias de reparo para lidar com formas específicas de lesão genética. Algumas lesões podem ser removidas por reversões simples, como as direcionadas pela proteína de reparo MGMT. Outro grupo de lesões que distorcem a hélice do DNA é tratada pelo reparo de excisão de nucleotídeos, conhecido como NER. Enquanto que o reparo de excisão de base, conhecida como BER, lida com as modificações mais simples de base. Os danos à fita simples de DNA se relacionam com as proteínas TDP1, APTX e PNKP. O reparo de incompatibilidade, conhecido como MMR, lida com erros de correspondência de bases que são introduzidas durante a replicação do DNA. E os danos à fita dupla de DNA são geralmente resolvidos de duas maneiras: por recombinação homóloga, o HR, ou por recombinação não homóloga, conhecida como NEG. A seguir, eu vou falar de uma forma resumida sobre as principais vias, para entendermos como que esses mecanismos acontecem. A via de reparo por excisão de nucleotídeo, conhecida como NER, possui dois caminhos de reparo nos mamíferos: o genoma global e a acoplada à transcrição. O começo para o reparo no genoma global se dá basicamente através da junção da XPC com a RAD, que irá reconhecer a mudança estrutural induzida pelo dano. Já para o reparo acoplado à transcrição, ele se inicia por uma RNA polimerase. Após essas etapas iniciais, ambos os caminhos envolvem os mesmos componentes para reparar esse dano. Sendo assim, após o reconhecimento, o complexo TIF, que é um fator de transcrição, é recrutado e, juntamente com helicases, ele promove a abertura da dupla fita de DNA ao redor dessa lesão. Então, um complexo de enzima de restrição inicia a incisão nos danos do DNA. Após dupla incisão e remoção do fragmento contendo o DNA, a DNA polimerase realiza a síntese do reparo em cooperação com outras proteínas. Então, finalmente, a incisão é selada. A via de reparo por excisão de base, conhecida como BER, trabalha de forma que o dano na base seja reconhecido e removido por uma DNA glicosilase específica. Elas podem ser monofuncionais ou bifuncionais. As monofuncionais criam um local de AP, conhecido como local abásico por não possuir uma base purina nem pirimidina, e então elas removem a base do substrato e esses locais são gravados pela AP1,
que é uma endonuclease de papel importante nesta via, criando assim um produto de quebra de cadeia. Já as bifuncionais podem extrair uma base danificada ou clivar o esqueleto do DNA imediatamente no local do AP, produzindo uma quebra de fita simples. Ao final de ambas, o resíduo é removido e a quebra de fita simples resultante pode então ser processada de duas formas: por remendo curto, onde um único nucleotídeo é substituído, ou por remendo longo, onde de 2 a 10 novos nucleotídeos são sintetizados. A arquitetura da via de reparo de mau emparelhamento, conhecida como MMR, é bem conservada, de bactéria a mamíferos, e ela é efetiva através de dois componentes principais, MUT-S e MUT-L. Nos eucariontes, o complexo MUT-S é formado pelas proteínas MSH, que são responsáveis por reconhecer o erro em uma base única ou em loops de inserção e exclusão de uma, duas bases ou mais. Já o complexo MUT-L é formado pelas proteínas MLH1 e PMS2, que são as mais frequentes nesta via. E elas são recrutadas para ajudar a organizar outras proteínas no local do dano. O reparo, então, nesta via acontece da seguinte maneira. Quando ocorre um erro, o complexo MUT-S aciona um sinal, juntamente com o MUT-L, no local do dano no DNA. Então, uma exonuclease realiza a quebra da fita. Após a remoção da incompatibilidade por excisão, a lacuna na fita recém-sintetizada é preenchida por uma DNA polimerase. E então, a incisão é selada por uma DNA ligase. O reparo de quebra de dupla fita é dividida em duas principais vias, por recombinação homóloga, conhecida como HR, ou por recombinação não homóloga, conhecida como NEG. A via HR opera na divisão de células e na fase S, enquanto que NEG pode funcionar tanto na divisão quanto na não divisão, independente do ciclo celular. O reparo por HR, ele se inicia pelo complexo MRN, que reconhece as quebras de fita dupla. Esse complexo, então, ativa a ATM, que é uma quinase, que por sua vez inicia a resposta completa ao dano no DNA. Com a associação de outras proteínas, essa incisão é realizada, levando à formação de uma fita simples de DNA, que quando exposta, é revestida com uma proteína de replicação de DNA, que assim ativa a resposta ao ATR para facilitar esse reparo. Em seguida, é montado um filamento de nucleoproteínas que irá substituir a fita simples de DNA que foi revestida pela proteína de replicação, permitindo assim a entrada de fitas na região intacta do DNA homólogo. Por fim, esse reparo pode ter dois caminhos. No reparo de quebra de fita dupla clássico, a segunda extremidade da quebra da fita dupla pode ser capturada por um loop para formar uma junção chamada de Holiday, que é uma junção móvel entre 4 cadeias de DNA, o que pode ou não resultar em um cruzamento. Ou ela pode ser através do reparo de reconhecimento por anelamento de fitas sínteses dependentes, onde a fita recém-sintetizada é deslocada para permitir o anelamento na outra extremidade da quebra da dupla fita, resultando assim em um produto não cruzado. Já a via de reparo por NEG é iniciada pelo reconhecimento das extremidades da quebra de fita dupla pelo complexo KU, seguido pelo recrutamento de proteínas quinases dependentes de DNA. Estas proteínas ativam a nuclease Artemis, que gera saliências terminais antes da ligação. Para concluir o processo, a síntese de DNA é realizada para preencher as lacunas e, por fim, a junção final é realizada.
Um fato importante de se destacar aqui é que a maioria das vias de reparo originalmente caracterizadas no núcleo também estão presentes nas mitocôndrias. Devido aos altos níveis de ROS produzidos, o DNA nas mitocôndrias estão constantemente sob ameaça oxidativa. E é sabido que modificações nos processos mitocondriais podem levar às disfunções nessas organelas, e isso acaba gerando distúrbios neurodegenerativos e câncer. Estas lesões oxidativas induzidas por ROS são preferencialmente eliminadas pela via de reparo por excisão de base, conhecida como BER, que é a melhor via estabelecida nestas organelas e que segue praticamente a mesma cascata de ativação que ocorre durante o reparo nuclear. A resposta a danos no DNA representa uma complexa rede de múltiplas vias de sinalização, envolvendo pontos de verificação do ciclo celular, reparo do DNA, programas transcricionais e apoptose, e é através destas que as células mantêm a integridade genômica após vários estresses endógenos ou ambientais. E, curiosamente, foi demonstrado que o ponto de verificação de danos no DNA é o feedback regulado por várias quinases mitóticas, sendo assim importantes proteínas nesses processos. E o que são proteínas quinases? Elas são proteínas com capacidades enzimáticas de transferir um grupo fosfato de molécula, um ATP, para resíduos de serina, tirosina e ou treonina de seus substratos, podendo assim modificar a função de uma proteína de várias maneiras, aumentando ou diminuindo a atividade, estabilizando ou marcando-a para a destruição, a apoptose, recrutando proteínas em um determinado local e iniciando ou interrompendo interações com outras proteínas. Elas estão envolvidas em processos biológicos como regulação do ciclo celular, apoptose e regulação do metabolismo, da transcrição e da expressão gênica e reparo e resposta de dano ao DNA. As proteínas NEX representam a terceira maior família de quinases envolvidas na regulação do ciclo celular e é constituída por 11 membros. Elas formam uma família altamente conservada e envolvidas em diversas funções. Dentre as principais, destacamos a função centriolar e regulação da mitose, funções primárias ciliares, ciliopatias e dinâmica dos microtúbulos, e funções no checkpoint da resposta ao dano no DNA e na fase G2M do ciclo celular, além de estarem relacionadas com diversas doenças. Visando a interação das NECs com o dano e reparo de DNA, diversos grupos têm estudado essa relação. E o grupo do professor Koberg, no Departamento de Farmácia da Unicamp, no qual realizei o meu pós-doutorado, trabalha com esta família de quinases há 16 anos e no seu papel na resposta ao dano do DNA. Portanto, irei demonstrar através de publicações do nosso grupo e de outros grupos esta relação. Dentre as NECs mais estudadas nessa área, a NEC1 é uma das que mais se destaca. Evidências mostram que a NEC1 desempenha um papel importante no reparo do dano do DNA. Sua primeira evidência se deu através de um estudo do interactoma da proteína, que revelou a interação de NEC1 com proteínas marcadoras do reparo, incluindo MR11A, que faz parte do complexo MR, que liga o DNA danificado e sinaliza danos de quebra de dupla fita, o ATRX, que é uma proteína funcionalmente semelhante a um remodelador de cromatina na via de HR, e a 53BP1, que é um mediador do ponto de verificação de danos no DNA. Foi relatado também, a nível proteico, que NEC1 estabiliza por meio da fosforilação, após indução de dano por UV, o complexo entre ATR e ATRIP, que são componentes centrais da resposta ao dano no DNA para problemas de replicação. Células mutantes para NEC1 falham em ativar o ponto de verificação
através das quinases CK1 e CK2 e falham em parar adequadamente na fase G1S ou na G2M após a indução de dano no DNA. A NEC1 também está envolvida precocemente na resposta a danos no DNA induzida por radiação ionizante. Quando as células são expostas à radiação, a atividade da NEC1 aumenta e a sua expressão é regulada logo em seguida a essa exposição e é mantida por horas. No mesmo período de tempo após a exposição e o aumento da sua atividade, uma porção da NEC1 se redistribui na célula do citoplasma para focos nucleares discretos nos locais de quebras do DNA. E lá, ela se colocaliza com gama-H2AX e NF-BD1, MDC1, que são duas proteínas chaves no envolvimento cedo de uma resposta a quebras de fita dupla do DNA. Outra evidência do papel de NEC1 é o seu envolvimento com o canal VDAC nas mitocôndrias. Este canal é responsável pela permeabilização das mitocôndrias e é essencial para a regulação da apoptose induzida por estresse. Foi demonstrado que a participação da NEC1 na morte celular ocorre através da fosforilação do VDAC. E células deficientes ou silenciadas para NEC1 não conseguem modificar esse canal e morrem precocemente após a exposição a raios UV. Em resumo, NEC1 mantém VDAC fosforilado e ajuda assim a manter intacta a membrana mitocondrial, que é especialmente importante após uma lesão. Já o papel da NEC4 no reparo foi associado com a sua interação com as DNA-PKCs, que são proteínas quinases dependentes de DNA, com KU70 e KU80, que são proteínas que desempenham papéis importantes na via de NEG. Evidências mostraram que células empobrecidas de NEC4, após indução de dano, mostram uma diminuição da atividade de gama-H2AX. Essa diminuição provavelmente se deu como resultado de um comprometimento do recrutamento das DNA-PKCs. Também foi demonstrado uma diminuição da sensibilidade a um agente danoso, podendo ser resultado de um defeito na parada do ciclo celular nessas células suprimidas para NEC4. Isso provavelmente está ligado ao fato de haver uma sinalização defeituosa das DNA-PKCs para o dano de DNA nessas células, acreditando assim que NEC4 possa ser um novo mediador da resposta a danos no DNA de cadeia dupla. Embora a NEC5 seja a quinase menos caracterizada do grupo, o seu papel nos distúrbios humanos está se tornando cada vez mais claros. Mais recentemente, o grupo do professor Jorg mostrou através do ensaio Cometa, que é uma técnica que avalia a presença de lesões no DNA, sendo que as células com material nuclear lesionado se assemelham a um cometa, onde a cauda gerada representa a quantidade de dano de DNA que está ocorrendo nessas células. A partir desse ensaio, então, foi possível observar que as células silenciadas para NEC5 são mais sensíveis ao tratamento com etoposídeo, que é um indutor de dano. Portanto, onde há presença de NEC5, existe uma rápida ativação da resposta ao dano, diminuindo os níveis de quebra. E, por outro lado, quando depletada, estes níveis aumentam e ou atrasam o reparo. Também foi demonstrado que a NEC5 interage com a topoisomerase, que é um alvo do etoposídeo para realizar a produção de quebras de DNA. E essa interação forma um complexo imediatamente após o tratamento. E esta dinâmica revela que a depleção de NEC5 aumenta o dano ao DNA e prejudica a resposta adequada ao dano, apontando o NEC5
como um potencial contribuinte para a estabilidade genômica. Referente à quinase NEC7, a literatura a apontou como um regulador da integridade dos telômeros. O fator de ligação de repetição telomérica 1, TRF1, é essencial para a manutenção da estrutura e integridade da cromatina dos telômeros. A NEC7 foi demonstrada sendo recrutada para os telômeros e estabilizando o TRF1 após dano, de maneira dependente da ativação de ATM. A deficiência de NEC7 leva a aberrações nos telômeros, focos duradouros de γH2AX e 53BP1 e morte celular aumentada após dano oxidativo ao DNA, revelando assim um mecanismo de proteção eficiente dos telômeros contra danos causados pela estabilização do TRF1 dependente de NEC7. A NEC8 é uma quinase muito associada a doenças como ciliopatias, rim policístico e câncer. Devido a estas associações, estudos vêm demonstrando sua relação com estas doenças e a resposta ao dano do DNA. Um desses estudos com distúrbios renais evidenciou que a falta de NEC8 induz a fosforilação de γH2AX em células knockdown, que são células com baixa expressão para NEC8. Isso acontece após a exposição a agentes de indução de replicação. Além disso, um ensaio cometa também exibiu um aumento da cauda, ou seja, do dano, mostrando evidência de quebras de fita dupla nessas células. Essa baixa expressão também apresentou uma progressão deficiente da fase S do ciclo celular, no qual estas células permanecem, indicando que NEC8 está relacionada à replicação do DNA. Outro ponto avaliado foi que a atividade da CDK é suprimida, levando a uma diminuição da formação de quebras de dupla fita pela NEC8. Além de também interagir com a TR, e isso implica que a NEC8 participa dos pontos de verificação do ciclo celular e pode regular a resposta ao dano, concluindo que NEC8 é necessária para a manutenção do genoma, particularmente sobre condições de estresse de replicação, e que na sua ausência, quebras de fita dupla de DNA são formadas. Quanto à NEC10 e o seu papel, eles foram estudados em relação à resposta à exposição à radiação UV, mostrando que NEC10 forma um complexo com RAF1 e MEC1, que também são quinases. E ela atua como um regulador positivo de ERK1, ERK2, também quinases, onde a ativação dessas proteínas se relaciona com pontos de verificação entre as fases G2M do ciclo celular e da apoptose. Mais recentemente, a NEC10 teve seu papel observado em relação às mitocôndrias. O grupo do professor Jorg publicou esse artigo recentemente, onde eles demonstram que células silenciadas para NEC10 resultam em mudanças nos níveis de ROS nas mitocôndrias, podendo ser mais baixos em comparação com as células controles, e isso pode ser decorrente da alta fragmentação das mitocôndrias e de possíveis mitofagias de morte celular nessa mitocôndria, ou também em níveis mais aumentados, que podem ser decorrentes de uma fragmentação menor nessas mitocôndrias. Também foi demonstrado que a depressão de NEC10 mostra uma diminuição do DNA mitocondrial, possivelmente devido a níveis mais altos de dano no DNA, que foi confirmado ao se observar o silenciamento da NEC10, resultando em um dano maior na presença de agentes indutores em comparação com as células controles. Quanto ao número de cópias desse DNA mitocondrial, curiosamente, a depressão de NEC10 aumentou estes níveis, sugerindo assim o seu envolvimento no controle do conteúdo do DNA, podendo estar controlando a sua replicação ou estar controlando o número de mitocôndrias. Esses resultados, então, sugerem que a falta de NEC10
pode resultar em um comprometimento da homeostase mitocondrial, resultando em dano e desequilíbrio do DNA. Por fim, a NEC11 teve a sua relação avaliada ao ser exposta a diversos agentes indutores de dano de DNA, mais precisamente aos que geram quebras da fita. E isso gerou uma ativação rápida de NEC11, indicando que o garfo de replicação parado e o DNA danificado por inibidores de replicação do DNA a agentes genotóxicos induzem um ou mais sinais de ativação de NEC11. Células normais que são expostas a danos no DNA param principalmente na transcrição G1S no ciclo celular. No entanto, isso muitas vezes é falho em células cancerígenas, porque provavelmente elas perdem funções de P53, por exemplo. Estas células são, portanto, mais dependentes do ponto de verificação de G2M quanto expostas a agentes prejudiciais ao DNA. E isso também foi avaliado em relação à NEC11. Portanto, foi demonstrado que a expressão normal de NEC11 leva a um aumento da parada em GM2, que consiste com essa verificação. No entanto, a depressão de NEC11 impede a parada de GM2 induzida por esses agentes genotóxicos, apoiando um papel potencial para a NEC11 neste ponto de verificação. Além disso, ela promove uma apoptose dependente de P53, tanto na presença quanto na ausência de indutor de dano, indicando que a perda de NEC11 leva a uma indução de apoptose exacerbada dependente de P53. Sendo assim, as NECs são proteínas cruciais para processos vitais nas células, como o ciclo celular, a formação de cílios e a resposta a danos no DNA, participando assim da diferenciação de células e a manutenção da homeostase celular. O envolvimento das NECs nesses mecanismos celulares também se relacionam à formação e à progressão de cânceres e outras doenças, e por esses motivos se tornam promissoras candidatas a abordagens terapêuticas. Eu gostaria de agradecer, então, a atenção de todos e ao Lab Gemoca pelo convite para participar da primeira jornada e principalmente por ter sido a minha primeira casa e por ter me proporcionado anos de muito aprendizado durante o meu mestrado e doutorado. Eu serei eternamente grata a todos os alunos que passaram por lá e principalmente a doutora Laura por ter sido uma incrível mãe científica. Eu devo todo o meu progresso como pesquisador e cientista a esse laboratório e a essa oportunidade. E eu fiquei muito feliz com esse convite e com certeza essa jornada vai ser um sucesso e teremos outras jornadas no futuro. E eu também gostaria de agradecer ao laboratório LMS pelos anos de pós-doc, juntamente com a oportunidade de ter feito um estágio no exterior, no NIH. Eles me proporcionaram novas descobertas e essa nova paixão pela pesquisa referente a dano e reparo do DNA. E eu deixo aqui o meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Obrigada.